Graças e paz, meus irmãos. Bom dia, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Glória a Deus por mais um dia, mais um domingo, que nós podemos nos reunir aqui para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Nós estamos aqui com o único propósito de louvar o nome do Senhor Jesus, daquele que nos salvou, daquele que nos redimiu dos nossos pecados, o Senhor que foi poderoso e nos tirou do domínio das trevas para a sua maravilhosa luz. E sem mais delongas, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 100. Salmo 100, um salmo curtinho, 5 versos. Abra aí, vou esperar você abrir e nós vamos fazer uma leitura conjunta. Peço a permissão aqui para fazer essa leitura conjunta, de máscara mesmo, né? Vocês aí, eu aqui. Nós vamos ler junto, não importa a sua versão, eu quero que você leia comigo esse salmo. Amém, irmãos? Então vamos ler juntos. Salmo 100, a partir do verso 1. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado porque a Tua igreja está reunida aqui. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ouvir a Tua santa palavra. Obrigado porque nós podemos Te adorar com todo o coração, Deus. Obrigado porque o Senhor se faz presente no nosso meio. E agora, Pai, poderosamente, prepara o nosso coração para ouvir a Tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje, como já foi dito aqui pela irmã Márcia na sua oração, é o dia do músico. E muitas vezes a música faz parte da nossa vida, A música, ela se encontra muito presente. Eu, particularmente, eu gosto de tomar meu café sempre ouvindo uma musiquinha, Eu gosto de ouvir, minha esposa não gosta muito, porque às vezes eu gosto de ouvir alto, Mas ela sempre reclama, mas a gente se acerta. E a música, ela está sempre atrelada no nosso dia a dia. Não é à toa que você vai no carro, você não gosta de andar naquele silêncio, você coloca uma música calma, ainda que seja calma, para você ouvir. É a música, por exemplo, que marca momentos muito felizes, como um casamento, a marcha nupcial. Você sabe que é o momento de se levantar, que aquela bela noiva vestida de branco entrará na igreja. É muito bom aquele momento. E na Copa do Mundo, nós nos alegramos, o hino nacional, você levanta na frente da TV, ninguém está lhe vendo, mas você levanta e coloca a mão no peito e começa a entoar o hino da sua nação, aquela música que te empolga o coração, que dá o sentimento de pertencimento. Quem nunca também se emocionou a cantar belos hinos, como sossegai, mestre, o mar se revolta, mas Deus diz sossegai, castelo forte é o nosso Deus, quão amáveis são os teus altares, Senhor dos exércitos, grande é o Senhor e muito digno de louvor. A música, ela entra no nosso coração, nos alegra, nos desperta para a adoração ao Senhor. Domingo após domingo, os músicos vêm aqui na frente, o nosso ministro vem, canta belos hinos ao Senhor, levando o nosso coração à adoração. Só que há um fato muito importante de nós destacarmos também. É que às vezes nós confundimos músicos com adoradores. Os músicos, eles devem ser adoradores do Senhor. Eles precisam adorar. Mas vocês que estão sentados aí também adoram ao Senhor. Também têm esse privilégio de adorar ao Senhor. Louvor e adoração devem estar nos seus lábios. E é por isso que hoje nós vamos conversar um pouco sobre como nós devemos adorar a Deus, o nosso eterno Deus, com alegria retumbante e prontidão em seu serviço. Nós devemos adorar a Deus com prontidão e alegria. E para expressar essa verdade, foi que eu escolhi hoje um salmo.
Não tem como nós falarmos de louvor e adoração sem nós lembrarmos do inário do povo de Deus, do inário santo, que são os salmos. Nós olhamos para os salmos e nós vemos o coração do povo de Deus. Nós vemos o coração do povo de Israel. É nos salmos que nós encontramos hinos de angústia. É no salmo que nós lemos: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É nos salmos que nós lemos o belíssimo Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É nos salmos que muitos de nós, pais, lemos aquele primeiro salmo que diz: não se assentem na roda dos escarnecedores, meus filhos. Não se assentem perante os pecadores. Tenha o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É nos salmos que nós lemos belíssimos hinos de louvor, mas também lamentos profundos, lamentos de tristeza, o choro do povo de Deus. É nos salmos que nós vemos os cânticos de romaria, de romagem do povo de Deus, indo. Salmo 126 pareceu um sonho, o povo saindo do exílio pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, foi até musicalizado há pouco tempo este salmo, né, pela banda Projeto Sola. Mas, meus irmãos, esse inário do povo de Deus, ele retrata não somente canções e hinos desconexos, mas canções para o eterno Deus. Canções para o nosso eterno Senhor. Os salmos são inestimáveis para nós como cristãos. É com muitos salmos que aprendemos também a suplicar a Deus. É nele que também encontramos muito dos nossos consolos. É nele também onde vemos a ira do Senhor revelada. Mas é nele que também nós vemos a promessa de um Salvador. É interessante como os salmos eles estão conectados em toda a Bíblia. O próprio Senhor Jesus citou os salmos. Na cruz, o Senhor citou os salmos. Os seus discípulos citaram os salmos. Apóstolo Paulo, Pedro, João citaram os salmos. Meus irmãos, é na boca do povo de Deus que está essa canção, esse momento, essas letras que fazem eles relembrar. E para você entender mais sobre isso, eu quero lhe explicar rapidinho um pouco sobre a poesia hebraica. Os salmos, eles são parte da poesia hebraica do povo hebreu, né? Claro. E essa poesia é uma poesia que rima ideias. É uma poesia que rima ideias dentro dela. Ela tem uma construção muito peculiar. Então, o hebreu ele não rimava palavras, como nós muitas vezes fazemos. Ele rimava ideias. E essas ideias se conectavam na sua mente para que eles lembrassem. É aquilo que nós chamamos de paralelismo. Os salmos têm algo que nós chamamos de paralelismo. Eles somam ideias ou eles colocam ideias divergentes entre as suas linhas. E tudo isso fazia sentido na mente do povo hebreu para eles se lembrarem. Você já percebeu como uma criança, muitas vezes ela não vai lembrar do que você fala para ela, mas ela lembra de músicas. Ela lembra de músicas, né? Ela consegue assimilar as músicas. E o povo hebreu, ele ensinava desde a mais tenra idade para os seus filhos essas músicas que eram os salmos. E foi se formando os salmos, foram se organizando os salmos, e o povo de Deus ia lembrando do Senhor. Ia lembrando de quem Deus é. D.L. Moody nos diz que os hebreus deram ao mundo uma herança de expressão poética simples e infantil. Seus pronunciamentos poéticos saíram mais do coração do que de um desejo de atingir a excelência da arte. Considerando que o hebraico é uma língua pitoresca, cada palavra é viva e descritiva. As raízes verbais retrataram a ação visível, enquanto o seu uso dá lugar à imaginação. A linguagem tem uma qualidade intensamente emocional, muito apropriada para exibir ardente paixão religiosa. Meus irmãos, o povo cantava algo vivo, o povo cantava algo que era a sua fé.
É por isso, meus irmãos, que é muito importante nós refletirmos naquilo que nós cantamos. Quando nós participamos do culto das nossas igrejas, nós precisamos refletir naquilo que nós estamos falando. Que letras nós estamos cantando? O objetivo do povo de Deus com os salmos é dar para você a forma de você louvar o Deus eterno. A forma de você cantar com um amor pelo Deus eterno. Nós precisamos vistoriar os nossos hinos para cantarmos o que a palavra diz como verdade. Você precisa adorar com emoção, mas também com total diligência na doutrina bíblica. Você precisa cantar assim. Nós nos reunimos aqui para adorarmos a Deus, tanto com a nossa mente, quanto o nosso coração. E isso é importante a gente entender nos Salmos. Nós precisamos conhecê-lo. Mas essa é a parte um pouco mais teórica. Essa é a parte que você precisa estudar, sim. Mas eu quero levar hoje você a considerar palavras também para o seu coração. Olhe novamente para a sua Bíblia. Salmo 100. Vamos ler os versos 1 e 3 juntos. Juntos não, eu vou ler e você acompanha comigo na sua Bíblia. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Como prestamos serviço a Deus? Como prestamos o nosso louvor? Como tem sido a nossa adoração? Será que durante a semana você tem preparado o seu coração para você estar aqui hoje? Será que você tem preparado a sua família para estar aqui hoje? Será que você tem preparado a sua vida para você adorar junto como igreja do Senhor aqui hoje? Será que nós nos encontramos com alegria eterna ou somente como uma coisa para você marcar na sua agenda que você fez no domingo pela manhã? Será que você entrou na casa do Senhor hoje cheio de júbilo? Ou será que você entrou com o seu coração cheio de amargura, cheio de tristeza? Eu não digo aqui só você que está passando por um momento, isso é entendível. Mas você que está passando até por uma vida calma, e você não prepara o seu coração, e você não prepara, e mesmo assim, passando por dificuldades, nós somos lembrados aqui nesse texto sobre a celebração com júbilo ao Senhor, por todas as terras, por todos os povos. Há quem olhe para os nossos músicos aqui e pense muitas vezes que eles são adoradores, como eu disse no início, e eles devem ser, né? Não pense que vocês não devem ser adoradores. Mas nós todos aqui somos a comunidade de Deus. Nós todos aqui somos o povo de Deus. Nós todos aqui estamos para adorar o Senhor eterno Deus. Nós precisamos estar atentos a isso, meus irmãos. Nós precisamos entrar celebrando ao Senhor. Aqui a palavra é um grito de vitória na guerra. É uma celebração, meus irmãos, que é retumbante. É o povo cantando, nós vencemos. Esse é o sentido da palavra celebrar com júbilo. O sentido, meus irmãos, é que a gente venha cantando na casa do Senhor uma celebração da vitória. E a vitória sobre o quê? A vitória sobre o pecado, a vitória sobre os domínios de Satanás, a vitória sobre os domínios da nossa natureza carnal. O mundo deve conhecer que hoje, domingo pela manhã, o mundo todo está adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em diversas igrejas pelo mundo. E eles se alegram com isso, porque o Senhor é um Rei vivo, é um Rei que está diante de nós. Não é um rei morto. Não é um rei que está adormecido. Meus irmãos, a gente fala tantas coisas. Por exemplo, há um tempo veio aquele bordão na política, né? O gigante acordou, o Brasil acordou. Meus irmãos, o nosso Deus, que é o eterno Deus, já acordou e Ele está no trono. E é por isso que nós celebramos com júbilo ao Senhor.
Não tem como a gente falar sobre louvor e adoração se o nosso coração não espelha isso aí onde você está sentado. Já é esperado que nós aqui na frente adoremos ao Senhor com alegria, com júbilo. Já é esperado que nós direcionemos o povo de Deus com alegria, com júbilo. Mas é esperado de você que está sentado aqui, que você também celebre com alegria, com júbilo. E não somente isso. O verso 2 nos diz, servi ao Senhor também com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico, louvor. É desta forma, jubilosos, que adoramos ao nosso Deus com toda alegria, entoando cânticos à sua honra e majestade. Meus irmãos, celebramos com júbilo ao Senhor, servimos ao Senhor com alegria. E é interessante como de todas essas alegrias múltiplas, o salmista nos direciona para o verso 3. E aqui é que a gente tem a confirmação, porque nós celebramos com júbilo e nos alegramos. Servimos a Ele com alegria, porque nós sabemos que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Meus irmãos, é o Senhor que é o nosso pastor. É o Senhor que é o nosso dono. Como é que nós podemos não adorar o nosso dono? Como é que nós podemos não adorar aquele que nos criou? Como é que nós não podemos prestar genuína adoração àquele que mais merece a nossa adoração? A palavra de Deus aqui diz claro, sabei que o Senhor, Ele mesmo, é assim que diz, sabei que o Senhor, Ele mesmo, Jeová é o Senhor. Jeová é o Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e nós não somos nossos. É isso que essa ideia quer dizer aqui. E nós não somos nossos porque dele nós somos. O nosso coração é dele. Meus irmãos, quando nós um dia manifestamos fé no Senhor Jesus, dizemos que cremos nele, nós dizemos, a partir de agora eu não sou o meu, eu sou o seu, Senhor. Isso, pela ação do Espírito Santo, se torna real nas nossas vidas. E nós passamos das trevas para a luz, e passamos de pertencermos à carne para pertencermos ao Espírito. E não somente isso deve ficar guardado dentro de nós, mas isso deve ser uma coisa que amplamente precisamos entender, precisamos voltar a esse entendimento. Meus irmãos, não torne a sua vida com Deus algo comum, algo sem vida, algo apático. Não deixe com que a sua vida vire um costume morto e frio. A sua vida com Deus não pode ser assim. Ela não pode ser assim, porque dele nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Meus irmãos, nós temos um pastor que cuida de nós. Ele conhece o nosso nome, Ele conhece as nossas súplicas, Ele conhece as nossas debilidades. E meus irmãos, quando o salmista diz para nós nos alegrarmos diante dEle, para nós celebrarmos diante dEle, não é porque nós não temos dificuldades, não é porque nós não temos momentos tristes nas nossas vidas, não é porque o mundo nos assusta, não é porque é difícil servi-lo, não, mas é porque nós somos dEle. E se nós somos dele, ele realiza a sua boa obra em nós, em nos levar à adoração genuína, ao louvor genuíno, ao louvor sincero. Nós olhamos aqui esses belos instrumentos, né? Nós gostamos, eu gosto particularmente de orquestra. Eu acho muito lindo o som entoado. Mas, meus irmãos, do que adiantaria esses instrumentos se não fossem os músicos, os instrumentistas, hábeis instrumentistas para tocá-lo? Não pode ser também só um músico, tem que ser um hábil músico para tocar encadeado, belo, um maestro que encadeia essa orquestra.
Meus irmãos, não adianta nós queremos ser instrumentos nas mãos do Senhor se nós não deixamos Ele conduzir a nossa vida. É o mesmo que você pegar aquele pianista ali e colocar ele para tocar esse violino aqui. Não adianta, não vai dar certo. Talvez ele possa até saber tocar o violino, né? Mas na nossa vida, não adianta a gente querer colocar outra pessoa no trono do nosso coração que não seja o Senhor, porque isso, infelizmente, não vai dar certo. E aqui isso serve como um sumário. Sabendo que o Senhor é Deus, que Ele nos fez e que dele somos e que somos seu rebanho, do seu pasto, nós servimos ao Senhor com alegria e celebramos a Ele com júbilo. Meu irmão, não tem como ficar calmo diante disso, porque o seu coração fica jubiloso. Pense você aí, pai, mãe, quando seu filho nasceu, você ficou naquela tristeza ou você ficou rejubiloso, jubilante no seu coração? Glória a Deus por isso. Eu lembro que eu falei nos grupos na época, quando meu filho nasceu, que eu senti como se o Senhor tivesse me visitado ali naquele momento. Quando eu vi aquele choro ali naquela maternidade, o Senhor me visitou. Agora, meus irmãos, pensem em quão grande é, quão maior ainda é, quão magnífico é louvarmos o Senhor da nossa salvação. Não tem como a gente ficar calmo, meus irmãos. Não tem como a gente ficar apático. Não, nosso coração se enche de alegria. Nós cantamos de alegria. Nós ficamos sempre jubilantes. Porque não é um Deus criado pelas minhas mãos. Não é um Deus que dependa de uma coisa que eu possa dar. Mas é o Senhor dos senhores. Quando Moisés encontrou-se com o Senhor, ali naquela sarça, ele não ficou calmo. Ele tirou as sandálias porque ele sabia que o lugar era santo. Meus irmãos, purifiquem os seus corações. Purifiquemos juntos os nossos corações para estarmos diante do Senhor. Sabermos que Ele é Deus. Por um lado temos a alegria de servirmos a esse Deus, mas por outro lado temos a dura notícia que Ele é um Deus santo. Ele é um Deus tremendamente santo e não suporta corações divididos. Você não pode servir a dois senhores. É o que o Novo Testamento vai dizer para nós. Você não pode andar dividido. Deus não divide a sua adoração. Se você está aqui e não adora a Deus, você está adorando outra coisa que não é Deus. Você está adorando algo que não é Deus. E, meus irmãos, isso é uma coisa que é muitas vezes difícil de ser falada, mas é algo que precisa ser sempre avaliado no nosso coração. Louvor e adoração, no Antigo Testamento e em toda a palavra de Deus, nunca foi somente hinos entoados. É um estilo de vida. Adoração não é uma música, não é um instrumento somente que você toca, é um estilo de vida. Por que você faz isso? Porque é um estilo de vida. Não tem como você adorar a Deus se esse não for o seu estilo de vida. Você precisa pedir ao Senhor misericórdia e graça. Versos 4 e 5. Vamos ler juntos novamente. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, se de um lado nós temos no texto, no verso 3, Deus falando para você e para mim, que nós somos seu povo e rebanho do seu pastoreio, do outro lado nós temos a confirmação da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus, a misericórdia que dura para sempre e a sua fidelidade que é de geração em geração. Uma vez adorando ao Senhor, você tem a plena convicção e confirmação que esse Deus está com você. Está com você. Se você ainda não entendeu até aqui o porquê de prestarmos culto a Deus, eis aqui 2 versículos que nos mostram claramente acerca disso.
O salmista diz à nação que eles deveriam entrar perante o culto do Senhor com ações de graças e hinos de louvor. Meus irmãos, quantas vezes temos vindo à igreja sem a alegria, desestimulados, ou mesmo somente para cumprir a tabela? Deus mesmo nos permite ouvir através deste salmo que devemos estar frente à sua presença com alegria e com júbilo. Nós devemos entrar na sua casa com alegria e júbilo. Precisamos conscientizar tanto a nossa mente quanto o nosso coração que servimos a um Deus bom, amável, cheio de justiça e santidade. Precisamos nos preparar para prestarmos culto a nosso Deus. Nosso espírito, nossa família devem estar prontos. Pais, mães, irmãos, cônjuges devem incentivar uns aos outros a se prepararem para estar frente ao eterno Deus, bem como a estarem preparados para servirem no culto ao nosso Senhor. Papais, mamães, preparem os seus filhos para estarem na casa de Deus. Maridos, mulheres, preparem-se mutuamente para estar na casa de Deus. Preparem-se para estar juntos, prepare-se para adorar, prepare para você vir com seu coração aberto para servir aos que precisam ser servidos, para cuidar dos que precisam ser cuidados, para que você não só sente nesse banco aqui e saia daqui sem ao menos saber o nome do seu irmão aqui ao lado. Se de um lado nós adoramos ao Senhor, que nós não vemos, do outro nós servimos aos nossos irmãos, a quem nós vemos. Nós adoramos ao nosso eterno Deus, a quem não vemos porque Ele é o Senhor da glória, mas de outro lado nós servimos ao nosso próximo, porque está aqui e precisa da misericórdia e do amor de Deus. O culto deve ser assim ao Senhor. Adoração plena e total ao Senhor, cuidado mútuo e amplo dos nossos irmãos. Meus irmãos, cuidem uns dos outros, estejam prontos a ouvir uns dos outros, a chorar uns com os outros, a cuidar até mesmo desses músicos que estão aqui em cima, a cuidar das suas vidas, Não pense que porque nós tocamos, porque nós temos uma função aqui que nós não precisamos do cuidado, nós precisamos também, nós precisamos ser ouvidos, termos alguém para chorar, para clamarmos juntos. Meus irmãos, quando Esdras volta do exílio, junto com o povo, eles se assentam, eles começam a ouvir a palavra, e eles ouvem, e eles choram copiosamente. Meus irmãos, é uma das passagens mais belas que tem no Antigo Testamento. Eles choram, eles repetem a lei, eles choram porque não cumpriram a lei do Senhor. Meus irmãos, estejam disponíveis para chorar por não cumprir, mas também para se alegrar quando o irmão cumpre a vontade de Deus. Quando nós cumprimos a vontade de Deus, quando juntos nós nos unimos para fazermos a vontade de Deus. Precisamos, irmãos, sempre lembrar de entrar ante ao templo do Senhor, perante ao nosso templo aqui, de culto ao Senhor, com ações de graça, com hinos de louvor, rendendo graças e bendizendo ao Senhor. Quando Sara recebeu a bênção do seu filho Isaque, ela colocou nele Isaque, que quer dizer meu riso. E ela diz, né? E todos aqueles que verem esse bebê vão rir comigo. Meus irmãos, quando nós bendizemos ao Senhor, nós cantamos louvores a eles, nós servimos nas suas obras, engrandecemos juntos o nome de Deus. Engrandecemos, é contagiante. É contagiante essa humildade, esse serviço ao Senhor. E nós temos diante de nós a bênção de saber que Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração a geração a sua fidelidade.
Meu irmão, abra comigo Mateus verso 27, 50, a partir do verso 50 até o 54. Espera aí, rapidinho, você abrir comigo. Mateus 27, 50 até o verso 54. Amém? Vamos ler então. Diz assim na minha tradução. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Meus irmãos, quando Moisés recebeu as instruções para construir aquele tabernáculo no deserto, a presença do Senhor se manifestava no lugar santíssimo uma vez durante o ano. O sacerdote entrava, prestava sacrifício ao Senhor. Uma pessoa entrava. Uma única pessoa. Quando Salomão construiu, Davi construiu o templo, Salomão construiu o templo, uma pessoa entrava. Quando eles reconstruíram o segundo templo, uma pessoa entrava, que era apenas o sumo sacerdote. Quando Jesus veio a esse mundo, ele rasgou o véu do templo e ele veio a nós. Ele veio a nós. Foi ele que veio a nós. Esse era o Filho de Deus, meus irmãos. Não tem como não adorar, porque esse Deus verteu o sangue dele na cruz, morreu na cruz, para que hoje nós o adorássemos aqui na sua casa, com louvores, dignamente ajoelhados. E é por isso que nós não nos conformamos com uma vida sem santidade, com uma vida sem disciplina espiritual, meus irmãos. Porque o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, rasgou o véu do templo e se pôs diante de nós aqui, meus irmãos, para nós o adorarmos na beleza da sua santidade. Deus está presente diante de nós. Não tem como nós não o adorarmos, não tem como nós não celebrarmos a Ele, não tem como nós não sabermos que Ele é Deus, porque Ele já provou na cruz do Calvário, pela sua morte e pela sua ressurreição, e pela promessa que um dia Ele voltará para buscar, e nós louvaremos para Ele. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque as velhas coisas já passaram e tudo se fez novo. Você sairá daqui e você precisa ter isso domingo após domingo no seu coração. Que você vem aqui e vai chegar um dia, meus irmãos, que não vai ser a preocupação do Covid que vai impedir você de adorar a Deus. Não vai ser a preocupação da morte que vai impedir você de adorar a Deus. Não vai ser a preocupação com a sua família, com as suas contas, com as suas dívidas, que vai impedir você de adorar a Deus. Porque um dia você vai estar diante da face do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e vai adorá-lo na beleza da sua santidade. E é isso que você precisa pensar hoje, nesse dia que nos fez o Senhor. Olhe para esse salmo, meu irmão. Celebre com júbilo ao Senhor. Servi ao Senhor com alegria. Lembre-se, nós somos apenas um instrumento. Meus irmãos, como é bom. Um instrumento não tem a vontade dele. Um instrumento não faz o som que ele quer. Não, ele precisa das mãos do seu instrumentista. E meus irmãos, como ele, não importa quão complexo é a música, não importa quão difícil é a sua execução, não importa o quanto ele vai ter que ser tocado para que o instrumentista toque, ele vai estar sempre ali, disponível, para ser tocado pelas mãos do hábil instrumentista.
E, meus irmãos, uma vez que nós depositamos a nossa vida diante de Deus como instrumento, nós podemos ser tocados por Ele. Se você está aqui, você pode fechar os seus olhos e ficar em oração comigo. Se você está aqui, você entendeu que você não é um instrumento nas mãos do Senhor. Você entendeu que você não tem tocado a sua vida conforme a vontade de Deus. Ou mesmo que o Senhor, na verdade, não tem tocado e direcionado a sua vida. Talvez você está aqui, até algum de nós aqui em cima, e você tem tocado o seu instrumento, mas não tinha atentado que você não é um adorador. E eu digo para você, pelo poder do Espírito Santo, hoje você pode ser um adorador. Hoje você pode adorar a Jesus. Hoje você pode vir a Jesus e não mais ter medo da sua presença, mas se alegrar. Se você está aqui e você quer viver essa vida com Jesus, você pode nos procurar depois do culto ou mesmo agora. Levante sua mão, ore comigo. Quiser vir aqui à frente, se você entendeu que essa palavra, você não tem feito nada disso, mas você quer. Você talvez não entende muito bem como fazer isso, mas você precisa disso, você sente que o Espírito de Deus está tocando no seu coração. Venha aqui, meu irmão. Venha à frente e entregue-se como um instrumento na mão do Senhor. Há alguém aqui nesta manhã? Se não há, nós vamos orar. E se você quiser depois nos procurar, você pode vir conosco. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos celebrar com júbilo ao Senhor. Nós que somos servos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus Cristo, nós que estamos diante da Tua cruz, nós que estamos diante do Senhor, que nós possamos celebrar com júbilo ao autor da nossa fé. Ao autor da nossa fé, Deus. Nos ajude a sermos como um instrumento nas Tuas mãos. E se há alguém aqui, Pai, que não tem a sua vida ainda tocada pelo Senhor, que a sua vida ainda não é direcionada por Deus, mas ele tenta tocar com notas desafinadas, Senhor, que agora ele pare com essa desobediência. Ele pare, Senhor, com essa vida de querer direcionar a si mesmo. Ele ouça pelo Teu Espírito Santo o chamado para ser um instrumento do Senhor, para ser alguém que serve ao Senhor. Pai, não deixa com que nós saiamos daqui sem considerarmos a nossa vida contigo, Pai. Sem considerarmos a nossa adoração contigo, Senhor. Sem considerarmos o nosso louvor ao Senhor, Pai. Porque nós somos Teus. É o que a Sua palavra nos diz. Aqueles que são comprados pelo sangue são Teus. Pelo sangue de Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, a refletirmos sobre a nossa forma de adorar ao Senhor com as nossas vidas. Ainda que nós não sejamos músicos, musicistas, Senhor. Nos ajuda a considerar, porque nós devemos ser adoradores do Senhor. Nos ajuda, Pai, a refletirmos a Tua imagem e semelhança em tudo que fizermos, em tudo que pensarmos e em tudo que planejarmos. Nós choramos hoje e sempre e Te agradecemos porque o Espírito de Deus está aqui, Pai, operando em nosso coração. Cuida de nós, nos dá, Senhor Deus, uma semana na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.